Minhas saudações a todos, a todas presentes neste evento, nessa jornada de iniciação à pesquisa científica. A minha apresentação se refere a uma pesquisa em andamento sobre ensino de história, direitos humanos e cidadania. O título do nosso trabalho é Políticas Educacionais, Direito à Educação, a garantia da cidadania em face do ensino de história no Brasil. Nossa pesquisa, que está, como eu disse, em andamento, ela pretende abordar a questão das políticas educacionais referentes ao sistema de avaliação do ensino básico, sobretudo voltado à área das ciências humanas e na área de história, uma vez que nós sabemos que as disciplinas na área das humanidades, elas são fundamentais para despertar a consciência cidadã, de formação do indivíduo, da pessoa, sobretudo na questão da conscientização sobre a trajetória e a afirmação dos direitos fundamentais da pessoa. Então, nada melhor do que termos um ensino de história de qualidade que aponte para a consciência e formação da cidadania dos jovens. Então, a questão fundamental é pensar sobre as políticas educacionais voltadas ao planejamento e às diretrizes de avaliação dos currículos, que tem suscitado de longa data, precisamente a partir da década de 90, com já a efervescência da Constituição de 1988 no Brasil, propõe um debate sobre os instrumentos governamentais de avaliação e as questões referentes às intenções e às práticas educativas que foram se formando, pensando a partir do projeto educacional voltado ao ensino e aos processos pedagógicos, que são de responsabilidade do Ministério da Educação. Para tanto, foi pensado, a partir da afirmação dessa necessidade de melhorar o ensino e o processo de formação dos conteúdos fundamentais para o ensino básico, pensar, ou melhor dizendo, problematizar alguns desafios que ainda são próprios, tanto dos gestores, como dos professores, como aqueles que estão dentro do processo de ensino-aprendizagem. O objetivo da pesquisa, então, é analisar sobre uma perspectiva teórica da história cultural, das práticas educacionais, das políticas educacionais referentes ao sistema de avaliação do ensino médio fundamental, para pensar e problematizar o ensino de história, tendo em vista que o público de maior relevo aqui trata-se da juventude, né? Que busca um processo de ensino-aprendizagem de reconhecimento das suas subjetividades, dos seus espaços e práticas históricas e da composição, como eu havia falado, de uma cidadania que os autores chamaram de cidadania educacional. Na perspectiva dos direitos humanos, nós somos acostumados a ver uma formação teórica pensada a partir de dimensões. A primeira dimensão voltada aos direitos de liberdade, né, foram orquestrados ou formados a partir da Idade Moderna, depois os direitos pensados a partir da ideia de igualdade, já ali na trajetória da formação das sociedades industrializadas, né? Pensar os direitos do trabalhador, um direito de seguridade social, e como último, os direitos de fraternidade, que vão se compondo, sobretudo ali a partir final da Segunda Guerra Mundial. Mas, no bojo da discussão sobre direitos fundamentais, os autores como Jaime Pinsky, como o Boaventura de Souza Santos, esses autores que vão trabalhando sobre a formação dos direitos humanos da cidadania, vão pensar também a partir de uma questão que é importante para nós que trabalhamos com ensino-aprendizagem, a composição das subjetividades, das práticas históricas, que é a ideia de cidadania educacional, que, no nosso entendimento,
estaria como elemento fundamental para garantir esses outros processos de composição dos direitos humanos. Então, dentro dessas questões, levantamos uma problemática que precisa ser pensada. Seria possível, a partir do modelo educacional que o Brasil tem para o ensino básico, voltado ao ensino de história, pautado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, os planos e os parâmetros curriculares nacionais. Nós temos hoje, que é inclusive muito criticado pelo fato de já trazer um modelo pronto, que não enxerga as características, os aspectos de cada região. Será que esse modelo estaria, de fato, adequado a garantir um paradigma, um modelo educacional justo, emancipatório para os jovens que adentram dentro do estudo, do ensino e do conteúdo de história, apropriado a dar-lhe condições emancipatórias? Essa é a questão problemática que nós levantamos. Então, com base nessa inquietação, nesse questionamento, fizemos uma pesquisa voltada a um acervo bibliográfico, voltado à área da sociologia da educação, ensino de história, filosofia da educação, e em cima desses aspectos nós fomos construindo uma análise também baseada numa pesquisa documental, a partir da legislação vigente e de toda essa trajetória que foi formando o que podemos chamar de direito educacional no modelo democrático, uma vez que eles estarão sendo inspirados pela Carta Constitucional de 1988, né, a Carta Cidadã, como assim é chamada. Já podemos vislumbrar aqui algumas considerações que comporão aquilo que é o resultado da pesquisa. Então, num cenário muito marcado pelo processo capitalista, falar de emancipação política, social, cultural, né, do indivíduo, ainda é um desafio, porque a lógica do processo educacional está muito voltada ainda ao mercado. Quer dizer, todo o processo de educação, ele é ainda muito voltado a uma linha tecnicista, mercadológica, e não necessariamente humanista. Lamentavelmente, esse é um ponto que os autores vão criticar bastante no modelo educacional ainda vigente. Porém, é importante compreender que, dentro deste processo, nós precisamos levar em conta o que a microhistória, né, vai considerar como algo extremamente importante na composição da cidadania, sobretudo quando se toca a questão educacional. É que esse processo de ensino de história, composição dos conteúdos, ele precisa levar também em conta o protagonismo dos agentes que se envolvem nesse processo educacional, os jovens, os professores, os gestores. Então, a criação de um modelo educacional, ele não se dá simplesmente de forma endógena, né, sob pressão. Ele se dá, de fato, com uma construção processualista, histórica, onde se leva em consideração a participação de todos. Nesse sentido, não é possível criar uma emancipação educacional, uma cidadania educacional, se não se leva em conta as demandas e as necessidades de cada região. Então, o aspecto microhistórico, o aspecto cultural, social, de cada indivíduo, de cada grupo social, precisa ser levado em conta. E aí, a prática educacional, ela se sobressai como um elemento extremamente importante para a análise e a construção de uma cidadania educacional, levando em conta o processo histórico. Isso é um elemento que a gente precisa, de fato, considerar na abordagem da pesquisa. Eu muito obrigado, parabéns pela organização dessa jornada e felicidade a todos. Obrigado.